mas eu não posso me estender muito nos problemas, né? Mas vou falar um pouquinho mais de problema. Tem um relacionamento estreito que a gente encontra na Bíblia entre escatologia, Espírito Santo e missão. Bem fácil de você perceber. Escatologia, Espírito Santo e missão. De cara, a gente vai observar que o Espírito Santo é dom escatológico por excelência. Já era profecia do Antigo Testamento, de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo já era uma promessa escatológica. Podemos imaginar que desde os dias de Cristo, desde os dias de Pentecostes, da igreja, do nascer da igreja, já estamos vivendo esses últimos dias, porque já temos o cumprimento da promessa de Deus a respeito do derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um sinal dos tempos. Ele já é parte do cumprimento profético, escatológico. Aliás, ele é um agente do próprio Deus, sendo ele Deus, do cumprimento das profecias, do plano, do alvo, da proposta de Deus aqui na terra. Então, o Espírito Santo e a escatologia, já percebemos a relação que há, estreita. E a missão? Bom, quando os discípulos fazem aquela famosa pergunta escatológica em Atos 1, 6, quando será o tempo de restaurardes o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Bem lá no comecinho do livro de Atos. A resposta de Jesus para uma pergunta escatológica muito mais especulativa, muito mais para saciar a curiosidade. Veja que Jesus, como Cristo lida, porque tem tanta gente estudando escatologia por mera curiosidade, para saber mais do que os outros. Quando a pergunta é especulativa a respeito de uma curiosidade, para eu ser sabedor de um fato escatológico, a resposta de Jesus é a seguinte: não vos compete saber tempos. Esses tempos estão reservados, Deus sabe. Mas o que é que compete então a nós saber? Se não é, a escatologia não é para matar a nossa curiosidade, não é para fazer da gente um sabichão, alguém que sabe mais, que sabe antecipadamente os eventos que vão acontecer. Se não é este o propósito maior, se isso é alguma coisa que está reservada para Deus, por isso caem do cavalo todos os que marcam datas, todos os que buscam ansiosamente saber dessas coisas antecipadamente. Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é: e recebereis poder ao descer sobre vós. A pergunta é escatológica, a resposta de Jesus é, para uma pergunta escatológica, a resposta de Jesus é: você, Espírito Santo e missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não tem especulação, tem ação. Cristo nos coloca no centro da ação escatológica. Nós não somos meros espectadores. Não somos crentes de arquibancadas. Deus colocou a igreja, Jesus colocou a igreja como protagonista dos eventos escatológicos. E a gente vai ver isso melhor mais adiante. Quando os discípulos continuam, Jesus sobe aos céus, eles ficam numa atitude contemplativa. E ficam paralisados na atitude contemplativa. Ficam maravilhados, encantados. É bom contemplar. Há lugar para contemplação cristã. Mas quando eles permanecem mais tempo do que deviam, numa atitude contemplativa, aparecem os anjos. E os anjos dão um saculejo neles. E questionam: por que é que vocês estão olhando para cima? Do mesmo modo como vistes o Senhor subindo, ele descerá. Aliás, se é do mesmo modo, só pode ser visível, porque ele subiu à vista dos discípulos e descerá à vista de todos. Aí já mata uma charada mais adiante. A missão, Deus está trazendo os nossos olhos para a terra. Há um Cristo que vai voltar, mas há algo que devemos fazer nesse intervalo. De alguma maneira, a igreja traz Jesus de volta. E a gente vai ver isso. A igreja participa ativamente do processo escatológico.
Ela tem um papel vital. Então, o período que vai desde a ascensão de Cristo até o seu retorno deve ser preenchido com a missão do povo de Deus, que não pode parar esta obra, esta missão antes do fim. Marcos 13:10 é o sermão das últimas coisas, muito importante em escatologia, e tem lá o maior sinal que Jesus dá da sua segunda vinda. Esse é nada mais, nada menos do que o sinal derradeiro. É aquilo que ele diz que acontece por último, que precede a volta de Cristo e tem a ver com a nossa missão. Ele diz: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, então virá o fim. Portanto, esta ideia de que Cristo pode voltar a qualquer momento, ou poderia sempre voltar a qualquer momento, desde os tempos da igreja primitiva, ou seja, a ideia de que o retorno de Cristo seria iminente, não condiz com o próprio ensino de Jesus, que falou a respeito de sinais que se faziam, que seriam necessários, que aconteceriam, que precederiam a sua segunda vinda. E um dos sinais tem a ver com a missão da igreja. É necessário que antes de Cristo retornar, que a igreja cumpra a sua missão, que ela pregue o Evangelho e faça testemunho de todas as nações. Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente já tem uma visão do futuro. A gente já tem uma visão do futuro da igreja. E nessa visão do futuro da igreja, tem lá no céu uma multidão inumerável de mártires, as almas dos decapitados, as almas dos mártires, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, a partir do versículo 9. E quem são eles e de onde vieram? Esses são os que deram a sua vida, os que morreram, os que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro, que morreram por causa do testemunho cristão. São cristãos. E diz lá o texto, são seres salvos, lavados e remidos, que foram martirizados e que são procedentes de todas as tribos, povos e línguas. O que dá a entender, então, conjugado com o sinal de Jesus, que ele falou que é necessário que esse evangelho do reino seja pregado para testemunha a todas as nações, é que a igreja será bem-sucedida nesse cumprimento da missão. A igreja será bem-sucedida, porque já se vê no céu, lá no Apocalipse, uma visão antecipada do futuro da igreja, ela no céu sendo consolada, confortada, enquanto inclusive na terra segue gente sendo morta. Mas já tem lá uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por quê? Porque a igreja cumpriu a sua missão. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja de Cristo, ungida pelo Espírito Santo, com todas as dificuldades, porque o reino de Deus tem joio e tem trigo, cresce o trigo, mas cresce o joio, com todos esses antagonismos, no meio de todo esse paradoxo, a igreja cumpre a sua missão. Se espalha o conhecimento da glória de Deus por toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então, 2 Pedro capítulo 3, é um texto também muito interessante, porque Pedro vai lidar, já naquela época, com uma queixa de que Jesus estava demorando de vir. Se naquela época já estavam achando que Jesus estava demorando, então imagina hoje, não é? E como é que Pedro responde a essa queixa? Ele diz assim: de fato, a demora é algo da nossa perspectiva humana. Porque do ponto de vista de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, então da perspectiva do divino não está demorando, não está demorado. Está demorado da perspectiva humana. Mas se ele ainda não chegou, isso tem uma razão. E qual é a razão que Pedro apresenta? A longanimidade de Deus e o propósito de Deus.
de que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação, ao conhecimento da verdade. Eu tenho a oportunidade de abraçar a fé. Portanto, o apóstolo está atrelando mais uma vez a segunda vinda de Cristo à missão da igreja. Quando ele diz que se Cristo ainda não veio, a demora tem a ver com o desejo e propósito de Deus de ter uma casa, uma festa do banquete repleta de gente, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus é longânimo e benigno e quer a casa cheia de filhos. Portanto, ele está dando tempo à igreja e ao testemunho da igreja, visando a concretização desse propósito. E é por isso que Pedro diz. Bom, em Atos 3, antes de... Pedro ainda vai ter um versículo aqui que eu quero chamar. Mas antes, perceba como está relacionada a questão da salvação ou das conversões com a segunda vinda de Cristo. Esse texto de Atos 3, de 19 a 21, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Facilmente se observa que a segunda vinda de Cristo está atrelada ao cumprimento da missão da igreja de evangelizar, de promover convertidos. Amém. O versículo que eu ia citar lá de Pedro é esse do 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele diz que a gente não apenas espera numa atitude pacífica ou passiva, numa atitude de quem está de braços cruzados, como mero observador das ações de Deus nesse mundo, dos desígnios de Deus, de tudo que está traçado, de tudo que está estabelecido, a respeito do qual eu não tenho nenhuma participação, de modo algum. Ele diz, em primeiro lugar, que a evangelização, que a salvação, que a longanimidade de Deus, o propósito de Deus de salvar mais gente, tem a ver com a segunda vinda, tem a ver até com essa demora da perspectiva humana. E aí ele diz que devemos esperar e apressar. Apressamos como? Evangelizando, fazendo a obra, dando testemunho de Deus. Amém.